A gente falou do incêndio, né? Foi falando do incêndio, é isso? Foi, por último foi. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui, meu Word, meu PowerPoint. Estão vendo o PowerPoint? Estão? Por destaque, alterar layout, barra lateral, beleza. Vamos lá, gente. Do crime que nós estávamos, nós vamos para o crime de epidemia, previsto no artigo 267 do Código Penal. Valdevino, lê para mim, por favor, o crime de epidemia. Oi, espera só um minutinho, gente. Vai lá, Rafaela. O 267, Rafaela. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena de reclusão de 10 a 15 anos. Os parágrafos também? Pode ler. Parágrafo 1º. Se o fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Parágrafo 2º. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos e se resulta morte de 2 a 4 anos. Obrigada. Gente, então muitos aí nem sabiam que existia esse crime no Código Penal, acredito eu, né? Mas existe, é um crime contra a saúde pública, tá? A gente está dentro dos crimes contra a incolumidade pública, né? Que é a segurança pública, e agora o capítulo 3 fala dos crimes contra a saúde pública. Epidemia. Você intencionalmente causar uma epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena de reclusão de 10 a 15 anos, uma pena relativamente alta. E ainda ele pune a forma culposa lá no parágrafo 2º, ó. No caso de culpa, a pena de detenção de 1 a 2 anos, ou se ainda resulta morte, né, da culpa de 2 a 4 anos. Então vamos voltar lá no anterior. Deixa eu permitir o Marcos aqui. Deixa eu ver o que estão me escrevendo. Boa noite. Sim, sim, sim. DST equiparado ou tem lei específica? Não, não entra aqui não. DST não. Aqui seria por germes patogênicos, tá? Tem no Código Penal, você intencionalmente passar uma doença sexualmente transmissível para outra e tal. E quanto à AIDS especificamente, Victor, ela é, em tanto quanto não é pacífica, é polêmico. Por quê? Porque alguns doutrinadores dizem que não é só passar uma doença grave, mas sim você tentar matar a pessoa, porque a AIDS em si, ela não tem cura, né? Então existe ainda essa polêmica doutrinária. Mas as DSTs em geral não entram aqui, tá? Tem outra lei, outro artigo específico. Vamos lá. Análise do núcleo do tipo. Causar significa dar origem ou produzir. O objeto material aqui, o causar o quê, né? A gente pergunta para o núcleo do tipo. Causar o quê? Epidemia, né? Então, causar uma epidemia. Elemento subjetivo, aqui a gente viu que é o dolo, mas que também pune a modalidade culposa. E o que vem a ser a epidemia, gente? Porque é uma norma penal em branco, né? Causar epidemia, mas o que é uma epidemia? Peraí que eu vou abrir a porta para minha mãe, rapidinho.
Vão copiando, gente, o conceito de epidemia. Com uns 270 por aí. Gente, só um minutinho, tá? Isso aqui. Calma. Não, daí não vou precisar. Vamos enfim. Ah, não vai precisar da caixa? Tá. Gente, então, Gregory respondeu, seria, se eu tenho uma casa de aluguel e essa casa está abandonada e torna um foco enorme de dengue e causa uma longa epidemia, na verdade, seria mais uma questão, assim, de causar em laboratório, entendeu? Seria mais ou menos nesse sentido. Epidemia. Significa uma doença, voltando, gente, foco. Minha mãe veio buscar o cartão dela que erroneamente ficou na minha bolsa, tá? Agora volto aqui, foco em vocês, desculpem. Epidemia. Significa uma doença que acomete em curto espaço de tempo, em determinado lugar, várias pessoas. Por quê? Existem, cientificamente falando, 3 espécies. Tem a epidemia, a endemia e a pandemia. A endemia é com frequência em determinado lugar, atingindo um número indeterminado de pessoas. A pandemia é um caráter epidêmico que abrange várias regiões ao mesmo tempo. Então, pandemia seria, por exemplo, no Brasil todo, ou seja, acomete o sul, o norte, o nordeste, o noroeste, nesse sentido. Já a endemia, com frequência em determinado lugar, só naquele lugar, entendeu? Não atinge o Brasil todo. E epidemia é uma doença que acomete em curto espaço do tempo e em determinado lugar também várias pessoas. Então, quando você causa dolosamente essa epidemia, você responde pelo caput, de 10 a 15 anos. Quando é culposamente, aí vai para o parágrafo 2º, tá? E se ainda resulta a morte, você responde pela epidemia e pelo 121? Não. Se resulta a morte, você responde aqui pelo parágrafo 1º. O que são os germes patogênicos? São os micro-organismos capazes de gerar doenças, como os vírus e as bactérias, dentre outros. Exige para sua consumação a ocorrência do resultado naturalístico. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Qual é o conceito de germes? Tem um jeito de deixar a reunião liberada para eu não ter que ficar liberando toda hora? Deve existir, né? Mas tá bom, vamos lá. O que seriam os germes, gente? São os micro-organismos capazes de gerar doença, como, por exemplo, vírus e bactérias. Trata-se de crime material, ou seja, ele precisa do resultado naturalístico para ele consumar, certo? Admite tentativa, por exemplo, pode haver mera tentativa caso as autoridades sanitárias adotem medidas suficientes para evitar o surto. E trata-se de crime de forma vinculada. A gente sabe que existe 2 espécies de crimes. Os crimes de forma livre e de forma vinculada. De forma vinculada é quando o próprio artigo, o próprio tipo penal, traz como deve ser praticado aquele crime específico. Aqui, ele somente pode ser praticado mediante germes patogênicos. Então, por isso a gente fala que é um crime de forma vinculada e não de forma livre, certo? Aí vem a pergunta do nosso amigo Gregory. Se eu tenho uma casa de aluguel, a casa fica abandonada e torna um foco enorme de dengue e causa uma epidemia. Vamos lá. Dengue. Deixa eu ver se tem um crime específico para dengue. Deixa eu lembrar. Dengue entraria em vírus, bactérias. Seria um mosquito, né? Seria as larvas do mosquito.
Vou dar uma pensada. Causar epidemia. Você não está causando epidemia, a epidemia existe, né? Você está propagando. Você está propagando os germes patogênicos. Eu acredito que é perfeitamente cabível aqui, sim, tá? Você, diante da sua negligência, só que daí é uma forma culposa, né? Porque você foi negligente. Então, diante de uma negligência sua, culposamente, você propagou o mosquito, as larvas do mosquito, causando uma epidemia no local. Olha, lendo assim o tipo penal, eu acho perfeitamente cabível, mas eu vou pesquisar se tem um crime mais específico, tá? Nesse sentido, e já eu te respondo. Crime qualificado pelo resultado. A conduta deve ser antecedente, deve ser dolo, e a consequente deve ser culpa. Lembra que a gente estudou do crime pré-ter-doloso? Quem lembra do crime pré-ter-doloso? Me diga. Liga o microfone. Victor, o que é o crime pré-ter-doloso? Anotem aí. Estamos diante de um crime pré-ter-doloso. 2 pontos. Por que pré-ter-doloso? Me explica alguém. Existe uma lei que regula o vírus da dengue. Você sabe se essa lei, Tainá, tem a punição? Oi, tudo bem? Tudo bom, Marcos? Tudo, Marcos, o professor. que é o crime pré-ter-doloso? Vou falar com minhas palavras, tudo bem? Tudo bem. Tem culpa no antecedente e dolo no consequente. A pessoa vai fazer alguma Perfeito. coisa tentando, né, e acaba fazendo cagada no final. Isso. Então, culpa na conduta consequente e dolo na conduta consequente ou antecedente. Então, é o dolo mais culpa. O que é um crime pré-ter-doloso? É que ele tem duas condutas nele. A conduta primária, ela é dolosa, e a conduta secundária, né? Ela é culposa. Então, aqui no parágrafo 1º, a gente está diante de um crime pré-ter-doloso, em que há dolo em causar epidemia, mas que há culpa no resultado morte, certo? Se fosse dolo na morte também, a gente estaria diante de um homicídio e não diante de uma epidemia com resultado morte, porque também a gente teria conduta dolosa nos dois resultados, na epidemia e na morte. E observem aí, gente, que nesse caso estamos diante de um crime hediondo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Não tô achando. Cadê? Aqui. Não era bem o que eu queria, mas eu não achei. Nesse caso, está-se diante de um crime hediondo, conforme preceitua o artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Certo? Então, a epidemia com resultado morte é considerado um crime hediondo. Mas só o parágrafo 1º, tá, gente? O caput não é, nem o parágrafo 2º. O parágrafo 2º. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos, ou se resulta a morte, de 2 a 4 anos. Então, aqui, gente, é culpa. Culpa ou culpa e culpa, tá? Aqui, ó. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos. Então, se você causa uma epidemia e tem um resultado, culposamente, você responde detenção de 1 a 2 anos. Se você causa uma epidemia culposamente e culposamente também tem um resultado morte, de 2 a 4 anos. Perfeito? De detenção também. Antes da gente passar para o próximo delito, eu quero pesquisar a questão da dengue. Então, quem tem que anotar alguma coisa, vai anotando para a gente ver. Lei 3.301. Dispõe sobre a medida de vigilância. Mas eu acho que não tem previsão de crime específico, né?
É só medidas de vigilância. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Quem achar alguma coisa aí, gente, quiser mandar, vamos descobrir juntos. Ó, a dengue, ela entraria aqui no objeto material, Greg, ó, Greg e a todos, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. A dengue, ela é perfeitamente cabível aqui na propagação de germes patogênicos, beleza. Só que, para ela entrar aqui nesse caso específico, teria que ser causar epidemia. E para ser considerado uma epidemia, tem que ter uma doença em curto espaço de tempo, determinados lugares, várias pessoas. Então, essa conduta. Deixa eu ver o que a Tainá está falando aqui, gente. Artigo 5º. Professora, no artigo 5º, daí ele fala do artigo 10 da Lei 6.437, que lá está a pena. Ó, configura infração à legislação sanitária federal e estabelece as sanções respectivas e dá outras providências. Só que lá na Lei 6.437. São administrativas, né? Ó, é pena de multa e tal. Ela não exclui a penal. Né? Lá na 13.301, ele fala assim, pena, multa de 10% dos valores previstos no inciso 1 do parágrafo em dobro em caso de 2. incidente. Seriam infrações administrativas. Sempre quando vocês veem os municípios falando que vai multar, tal, seria nesse sentido. Aí, penalmente, ela é perfeitamente cabível nesse artigo aqui. Só que tem que estar todos... Obrigada, tá, Tainá? Perfeita a sua explicação. Só que tem que estar todos os requisitos, Gregory. Quais são os requisitos? É propagação de germes... são germes patogênicos? Sim, beleza. Mas tem que causar uma epidemia. Não é só causar a propagação da dengue. E o que vem a ser uma epidemia? É uma doença que, em curto espaço de tempo, em determinado lugar, atinge várias pessoas. Então, tem que atingir várias pessoas. Aí tem que comprovar que que veio aí da sua residência de aluguel essa epidemia, entendeu? Então, talvez não é perfeitamente cabível, tá? Mas pode não ocorrer porque a epidemia ela tem que ter uma abrangência grande em várias pessoas, entendeu? Um curto espaço de tempo. Mas vamos lá. Vamos por charlatanismo e para o curandeirismo. Vamos prestar bastante atenção, gente, porque para a gente não confundir os dois. Primeiramente, ficou alguma dúvida quanto ao crime anterior, crime de epidemia? Sim, não, talvez. Então, vamos lá. Charlatanismo.
Ângela, lê para mim o charlatanismo, por favor, 283. Peraí, tô ligando aqui o áudio. Tá, já ligou. Ah, liguei. Aqui que tava aparecendo embaixo, que tava sem. E Brincadeira. embaixo tava aparecendo. Charlatanismo, artigo 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Perfeito. Agora lê, por favor, o 284. Aqui não tá aparecendo, professora, na tela. Ah, tá. Achei que estava com o VAD na mão. Não. Artigo 284. Exercer o curanderismo. Inciso primeiro. Prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Inciso segundo. Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Inciso terceiro. Fazendo diagnósticos. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Então vamos lá, gente. Esses dois crimes são crimes contra a saúde pública, certo? E vem a diferença. O que vem a ser o charlatanismo e o curanderismo. O curanderismo, ele é de forma vinculada. Então, você pode praticar o curanderismo dessas 3 formas. Fazendo diagnóstico, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, ou prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Veja que tem esse habitualmente, certo? Então, uma conduta eventual, ela não caracteriza o curanderismo. Já o charlatanismo é inculcar ou anunciar cura por meio insecreto ou falível. Então, vamos delimitá-los. Inculcar significa apregoar, anunciar, certo? Então, o nosso verbo, o núcleo do tipo aqui, é o inculcar no sentido de anunciar, ou de dar a entender, e anunciar, divulgar. Então, você dá a entender ou anuncia que determinada cura para algum mal, né? O objeto das condutas é a cura por meio secreto ou infalível. Vou colocando aqui para vocês irem copiando. Então, a gente tem o núcleo do tipo, o objeto material, deu certo? Isso. Agora, tem-se por fim punir aquele que, sendo médico ou não, se promove a custa de métodos questionáveis e perigosos de curar pessoas, de maneira oculta ou ignorada do paciente e do poder público, além de divulgar mecanismo inverídico de cura, visto não existir nada infalível quando se trata de cura de enfermidades. Então, aqui, gente, nosso sujeito ativo, qualquer pessoa. Aqui, ó, não fala em médico, tá? Inculcar ou anunciar, vírgula, ou médico, vírgula. Não fala isso. Então, a gente tem que qualquer pessoa, inclusive o médico, né? O médico, o dentista, o farmacêutico. O sujeito passivo aqui é a sociedade, tratando-se aí de um crime contra a saúde pública, né? A gente está um crime contra várias pessoas, um crime, então, contra a sociedade num primeiro momento. Aqui a gente só tem o dolo, a gente não pune a modalidade culposa. Nutt entende da seguinte forma: ao contrário de outros autores, não vemos necessidade de se exigir do agente que saiba que seu método não é infalível ou ineficaz. Ainda que seja um crédulo no que faz, o fato é que não deve assim proceder, por colocar em risco a saúde pública, podendo levar pessoas a não se tratar em outros locais para se aventurarem em seara desconhecida e perigosa. A vontade, pois, deve voltar-se a divulgar cura por método infalível, creia nisso ou não. Então, Nutt entende que o agente, o sujeito ativo, ele não precisa saber que aquela cura ela não é infalível. Basta anunciar a cura como meio infalível, entendeu? Porém, outros autores, a maioria, na verdade, entendem que o agente tem que ter o dolo de estar enganando,
entendeu? Ele tem que saber que aquilo não é eficaz e anunciar como infalível, como eficaz. Então, Professora, oi, tem uma dúvida. pode Igual falar. aquelas propagandas que tem, vamos supor, de remédios também que são milagrosos, que não sei o quê, você toma esse remédio, você não precisa fazer mais nada na sua vida. Isso também se enquadra nesse artigo? Quem tá falando, primeiramente? Eu, Ouvi? Murilo. Murilo, fala, Murilo. Filho, fechar a porta. Quem tá Aquelas falando? propagandas daqueles remédios milagrosos, não sei o quê, se enquadra nesse artigo aí também? Sim. É exatamente isso. Você anunciar uma cura por meio secreto ou infalível. Você dizer que aquilo é infalível. Só tem que tomar cuidado entre a religião e o charlatanismo e o curandeirismo. Existe um limite. Eu já vou falar para vocês, tá? Quando você coloca milagroso, então a gente tem que tomar esse cuidado para distinguir a religião, até onde é a crença e até onde é crime. Mas já vou falar disso para vocês. Aquelas propagandas de trago o amor de volta em 3 dias também entra, professora? Como é que é? Aquelas propagandas de trago o seu amor de volta em 3 dias também enquadram nisso aí? Não. Não, porque não cura, não é doença para curar. Entendeu? Entendi, obrigado, professora. Vamos lá. Meio secreto ou infalível. Aquilo lá pode entrar em fraude, tal, talvez estelionato. Tem outras coisas lá. Vamos lá. Meio infalível é o recurso utilizado para atingir um determinado objetivo. No caso, a cura do doente. Na modalidade secreta, significa um meio oculto. Infalível quer dizer sem qualquer chance de falhar. Então, gente, a conduta praticada aqui, a conduta punida aqui, é aquele que inculca, né? Apregoa, dá a entender, ou anuncia uma cura por meio secreto ou por meio infalível, tá? Aí, lembrando que qualquer pessoa pode cometer, que o sujeito passivo é a sociedade, só pune a conduta, a modalidade dolosa, não pune a culposa. E lembrando também que NUT é minoria, ao entender que a pessoa não precisa saber que aquilo não é infalível. A maioria entende que a pessoa precisa saber sim, tá? Admite tentativa. Aí vamos para o curandeirismo, depois eu distingo um do outro. Curandeirismo. Exercer o curandeirismo. Então, vamos lá, o nosso verbo é o curandeirismo, nosso objeto aqui é o nosso núcleo é o exercer, né? Praticar, desempenhar, e o nosso objeto material é o curandeirismo. Exercer o quê? O curandeirismo. Tá. A exigência da habitualidade é, sem dúvida, fundamental para a configuração do crime. Porque se não fosse assim, qualquer pessoa um dia estaria sujeita a cometer este delito, até porque é um costume generalizado de agir como médico. Então, é aquilo que eu falei quando eu li aqui para vocês, a necessidade de ser habitual, tá? Então, uma única vez que você exerce o curandeirismo, ela não pratica o crime. Ou melhor, uma única vez que você prescreve, ministra ou aplica qualquer substância, não caracteriza o crime de curandeirismo. Necessário aí a habitualidade. Então, anotem aí como um primeiro elemento, um elemento do tipo penal, que é a habitualidade. Sujeito ativo também, qualquer pessoa. O sujeito passivo, a sociedade, assim como no charlatanismo. No segundo momento, aquele que sofre, né? Aquela pessoa específica. Elemento subjetivo é o dolo. E o que seria aqui? Atividade desempenhada pela pessoa que promove curas sem ter qualquer título ou habilitação para tanto, fazendo-o geralmente por meio de reza ou emprego de magia. Aqui explica, né, gente? Aqui coloca prescrever, ministrar ou aplicar qualquer substância, usar gestos, palavras ou outro meio, ou fazer diagnósticos.
Então, isso aqui é um crime de forma vinculada e caracteriza, então, o curandeirismo quando se faz isso, uma dessas 3 condutas com habitualidade. Notem que a pena é relativamente baixa, né? 6 a 2 anos. Então, é uma pena que vai para o juizado especial, se criminal, né? Até 2 anos. E, diante da pena mínima ser de 6 meses, é possível a suspensão condicional do processo. Vou anotar aqui para vocês. Competência de crime e suspensão condicional do processo cabível. Perfeitamente cabível. Quem que é Valdemiro? Quem é Valdemiro? Eu não sei. Pastor. Então, daí tem essa questão aqui, ó. Passes e rituais de religiões e cultos. Vamos lá. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos. Assim, não se pode considerar curandeirismo a conduta daqueles que, crendo na ação de espíritos, fazem gestos com as mãos, nomeados passes, para a cura de males físicos ou psíquicos de alguém, que, por sua vez, acredita no mesmo. Então, gente, por isso que a gente vê pastor, a gente vê aquele João de Deus, que não era punido, né? Não era punido, o Ministério Público não fechava o local. Por quê? Porque a Constituição Federal assegura a inviolabilidade da consciência e de crença. Então, aquilo ali era tido como religioso, culto religioso, certo? Professor, e o caso de João de Deus, que abusava de mulherada dizendo que energia sexual era energia que curava. Não, quando isso aqui foi tornado público, ele foi preso, processado e tudo mais, né? Isso não existe. Aí, vamos lá. Excessos na atividade religiosa. A Inute, gente, Guilherme Inute, vem explicar pra gente o que acontece, né? Em face dessa proteção constitucional, há com certeza abuso de toda a ordem por parte de pessoas. Gente, alguém lê essa parte aqui para mim, por favor? Para eu tomar uma aguinha. Pode ser a Gabi Gomes. Pode ser, Gabi? Pode. Excessos da... Oi? Essa parte aqui, ó, do NUT. Tá. Em face da proteção constitucional, há, com certeza, abusos de toda a ordem por parte de pessoas que exercem autêntico curandeirismo, mas sob a veste da atividade religiosa. O Estado nada pode fazer para impedir a prática desses rituais, às vezes envolvendo a cura de males físicos através do emprego de cirurgias espirituais, porque está envolvida a crença do paciente. Enquanto se não ultrapassar o limite do disponível, funciona o consentimento da vítima para afastar qualquer ilicitude. Entretanto, se o ofendido morrer ou sofrer lesão grave, o agente da operação espiritual deve ser responsabilizado pelo que causou a vítima, tendo em vista que a vida e a integridade corporal em determinados graus são considerados bens indisponíveis, ainda que se tenha de se afastar a aplicação da inviolabilidade de crença, pois nenhum direito é absoluto. Pronto? Pronto. Muito obrigada. Então, gente, realmente acaba acontecendo essa confusão, né? Porque existe um limite. Até o que é considerado a liberdade de crença e de religião e até onde não é. Mas, muitas vezes, os charlatões, né? Eles acabam aí, em face dessa proteção constitucional, praticando abusos, né? E muitas vezes esses abusos não são punidos. Eles vão ser punidos quando ocorre como João de Deus, assim,
estupro, né? Ali houve um crime maior, quando ocorre uma morte, lesão corporal, aí é onde chega até o Ministério Público e acaba punindo essas pessoas pelo excesso. Mas existe essa incongruência, né? Existe isso aí que muitos se escondem atrás da religião para praticar o charlatanismo e o curandeirismo. Outros não, outros realmente creem na religião, creem na cura espiritual, né? Aí vem a liberdade de crença que o Estado ele não pode interferir naquilo ali, beleza? Parágrafo, não se admite tentativa por ser crime habitual. Então, como a gente viu que o curandeirismo ele necessita da habitualidade, não vai admitir aqui a tentativa, certo? Por quê? Porque você precisa praticar aquele curandeirismo por muitas vezes. Como que vai tentar várias vezes, assim? Então, por ser um crime habitual, ele não admite tentativa. Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. Então, se há aí um intuito de lucro, também tem a multa, pena de multa. Forma qualificada. Aplica-se o disposto no artigo 258 aos crimes previstos neste capítulo, salvo quanto ao definido no 267. Vamos lá ver o 258, qual é? Aqui, ó. Se do crime doloso resulta lesão de natureza grave, a pena é aumentada da metade. Se resulta morte, a pena é aplicada em dobro. No caso de culpa, quando há a modalidade culposa, né? Só não é aplicável esse 258 ao 267. Por quê? Porque o 267 ele já tem as formas qualificadas, certo? A gente vê aqui, ó, já existe a forma qualificada. Beleza. Bom, é isso quanto ao charlatanismo e o curandeirismo. Eu coloquei para vocês um artigo bem legal para distinguir o curandeirismo do charlatanismo lá na... Peraí. Ai, meu Deus. Diminuir aqui, gente. Não faz para aumentar? Abri. Lá na turma de vocês, né, na sala virtual de vocês, no AVA, eu coloquei lá para vocês um artigo bem legal. Vou abrir ele aqui e a gente podia ler juntos. Porque eu sei que se eu deixar para vocês lerem depois, muitos não vão ler. E é um artigo muito interessante. Então, vamos aproveitar aí esses momentos que nós estamos juntos e vamos lê-lo. Cada um lê um pouquinho. Um pouquinho, tá abrindo aqui, tá? Quem tiver aí também... Bom, mas eu vou compartilhar com vocês, peraí. Vocês viram que eu publiquei o plano de ensino? Ó, quem quiser acompanhar no notebook de vocês, eu vou colocar aqui do lado. O slide eu também coloquei, Bruna. Só não liberei o acesso ainda, que eu gosto de liberar depois da aula, senão vocês nem entram para mim. Mas já coloquei sim, tá? Deixa eu liberar lá para vocês o acesso também a este artigo. Quem puder entrar aí do lado. E eu vou aqui, pronto. É um artigo do Jus Brasil, ou do jus.com. Vou parar essa apresentação e vou apresentar o artigo.
Todos apostos, que eu vou pedir para ler e já vou marcando presença aqui, hein? Vou até pegar a lista de vocês. Tá na mão já, e aí a gente vai fazendo juntos. Vamos lá. Estão vendo? Estou compartilhando com vocês, certo? Não? Não, peraí, gente, peraí. Você está apresentando, parar a apresentação, tá. Aí, deixa eu começar a apresentar de novo, então. Meet. Apresentar agora. Uma janela. Não? Uai. Ainda não? Não. Não. Peraí. Professora, mexe o mouse, por gentileza. Quê? Mexe o mouse. Por quê? Dá a impressão que tá um zoom. Como assim? Tá no zoom. Ele tá dado um zoom. No artigo? Não, na imagem que você tá mostrando, que você tá compartilhando. E o que eu tô compartilhando? Pelo amor de Deus. Quer ver? Hã? Ah, se não der, depois vocês leem, cada um lê em casa, mas seria legal. Mandei pra você. Ó, parei, ó, apresentar agora, uma janela, beleza. Aí, qual janela você quer? Firefox. Olha aí. Que Só compartilhe sites que você confia. Não. Permitir. Que estranho. E agora? Eu entendi, mas não tem nada disso, não. E agora, estão conseguindo ver? Mesma coisa, professor. E vocês não conseguem entrar aqui pelo lado? Por esse... O link que você mandou, eu consegui entrar aqui. Professor, entra aqui, ó. Entra aqui, ó, na página, o pessoal entra aqui no Lava, no portal, daí clica aqui, ó. Quando clicar aqui, ele já vai abrir a página. Direto. Olha lá. Conseguiram? Daí a gente link consegue que eu ler por mandei aqui. do lado ou pelo AVA. Se estiver usando o computador para fazer a aula live, para assistir a live aí, a sua aula, daí vai ficar numa aba separada ali, não tem problema. Dá para ler do mesmo jeito, falar com o microfone, vai a pessoa ouvir. Então para de se matar aí e vamos fazer assim agora. Tô me morrendo aqui. Eu acho que eu sei o que eu vou fazer. Quer ver? Agora vai dar. Tá dando agora? Está dando. O que vocês estão vendo? Estou vendo o Valdivino agora. Mas vocês estão vendo que eu tô compartilhando? Claro. Sua tela. Ah, tá. Daí eu coloquei do curadeirismo que você vai ver, né? Ah, beleza. Então vamos lá. Você colocou um resumo, né? Isso. Vou pedindo para vocês lendo. Quem for lendo também, eu já vou responder na chamada aqui, tá?
Então vai. Então, peraí, vamos começar pelo Marcão, mas Marcão, é pouca coisa. Aqui, ó, Falei aonde? jurisprudência. Jurisprudência. Charlatanismo, né? Uhum, Ok, posso começar? pode. Vamos lá. Não constitui charlatanismo divulgação de descoberta de tratamento com a afirmação de ter sido sua eficiência comprovada, sem inculcar-se infalibilidade de cura. É preciso apurar sempre um forte resíduo de má-fé para identificar-se o crime de charlatanismo. Deve-se ter sempre em vista a preocupação de verificar se o fato ocorre com o inequívoco dolo. Tá, só um minutinho. Então, gente, para vocês verem que a posição do NUT, ela é minoritária, né? Tanto que tem aí na jurisprudência que eles entendem que tem que ter o dolo, que é justamente a má-fé, né? Acreditar que aquilo ali que sabe que aquilo ali é ineficaz e propaga como se fosse eficaz. Perfeito? Curandeirismo. Tainá, lê pra gente, fazendo favor. Obrigada, Marcos. De nada, professora, eu que agradeço. Se a cura chegou para os males de quem procurava, era pedida comunitariamente, através de orações por questões de fé. Tal prática não configura o delito de curandeirismo, tendo em vista a liberdade de culto assegurada pela Constituição. Obrigada. Então, é aquilo que a gente viu, né? O limite entre a Constituição Federal, que existe a liberdade de crença, de religião, então muita conduta não é punida. Pode ler o próximo, por favor. Por ser o curandeirismo uma fraude, não lhe vem em socorro à liberdade religiosa assegurada na Constituição do Brasil. A lei não protege o ilícito, como também não dá abertura ao embuste, a mentira, a mistificação, pois vale mais o interesse coletivo protegido que um proselitismo particular a um risco cuja extensão não tem medida. Então, nesse caso concreto aqui, eles verificaram que não se tratava de religião, né? Mas sim de curandeirismo. Agora, o Alisson tá aí para ler? Obrigada, Tainá. De nada. Precisando. O Alisson não está. Bruna Ribeiro. Bruninha, tá aí? A Bruna, professora, o note dela não tem em áudio. Tá bom, Bruna. Sem problemas. A Ângela já leu hoje ou não? Eu tô doida. Já. Já. O Valdivino também. Carol Regina. Continuar, Pro? Uhum. Tá. Aquele que, sem habilitação médica, se arroga a faculdade que curar, se receitar, de diagnosticar, sob pretexto de que é espírita, de que age sob a influência do sobrenatural, mediunizado, coisa que o senso comum repele e nenhum país policiado admite, comete o delito de curandeirismo, previsto no artigo 284 do Código Penal. Obrigada. Então, aqui, gente, ele já foi uma jurisprudência que considerou aí tratar-se de curandeirismo. Pode ler o próximo também. Benzimentos, aplicações de banho de defesa, defumações, passes e prescrição de medicamentos para tratamento de moléstia não constituem simples prática religiosa, mas exercício de curandeirismo, sob o disfarce de religião. Obrigada, Carol. Então, aqui também foi considerado que, naquele caso concreto, tratar-se-ia de curandeirismo e não de simples prática religiosa. Vamos lá. Deixa eu ler outro pedaço aqui. Deixa eu ver.
Aqui, ó. A partir daqui, por favor, Maria Daniela, lê para mim. Vamos ver se a Dani pode ler. Professora, não está aparecendo a imagem aqui para mim. Pode colocar de novo? E agora? Agora tá. A partir daqui, ó. Tá. As jurisprudências, ao decorrer dos tempos, mudam conforme o amadurecimento psicológico-cultural dos acontecimentos reais que causam mais estragos do que curas. Eis um desafio para os operadores de direito, para os doutrinadores, já que a fé cada vez mais é requisito em tempos sombrios causados pelas mudanças climáticas, pelas ações nefastas de indústrias alimentícias que só pensam nos lucros e não na real saúde humana. Aliás, a vida corrida tem gerado um fenômeno contemporâneo muitíssimo prejudicial às futuras gerações. A dependência de alimentos semi-prontos ou prontos. Cada vez mais o hábito de consumir alimentos processados que são riquíssimos em gordura, sal e açúcar. E tais substâncias viciam os consumidores. A OMS soou o alarme mundial sobre a obesidade mórbida, e tal obesidade vem crescendo a cada dia. A partir da década de 1930, nos Estados Unidos, os fast foods passaram a ser coqueluche consumista dos norte-americanos. No início do século XXI, os Estados Unidos concentraram... Para aquela outra parte. Tá. Seria também uma conduta de charlatanismo e curanderismo das indústrias alimentícias que consagram seus produtos como verdadeiros promotores de saúde e vitalidade. É isso? Acho que ela travou. Oi, gente, voltei. Estão me vendo? Sim. Sabe o que aconteceu? Meu notebook acabou a bateria. Mas eu voltei. Agora eu tenho que voltar a compartilhar, né? Ou ainda tá compartilhando? Não está compartilhando? Tá, vou voltar a compartilhar.
Mas, na verdade, vou finalizar ali. Obrigada, Dani. Aí ele finaliza o artigo assim: seria também aquele parágrafo, seria também uma conduta de charlatanismo e curandeirismo das indústrias alimentícias que consagram seus produtos como verdadeiros promotores de saúde e vitalidade? Nas publicidades, é fácil notar o apelo emotivo aos consumidores de que os alimentos fornecem vitaminas e sais minerais, certo? Não muito diferente, nananã. Enfim, nunca se precisou tanto do charlatanismo e curandeirismo na história humana. O pior de tudo é que na justiça não tem como diferenciar contundentemente o liame entre o charlatanismo, curandeirismo e resultados reais. Então, essa é a conclusão que o autor chega. Eu acho assim, veja sua tela, mas agora eu também não quero mais. Eu acho assim, é mais difícil, a linha é mais tênue entre o charlatanismo, curandeirismo e a religião. Agora, propagandas eu acho bem mais fácil de distinguir, né? Quando você coloca uma cura e quando você apenas está ali propagando um produto que faz bem para isso, para aquilo, mas não uma cura, efetivamente falando, de uma doença específica. Mas a doutrina já tá tendo esse cuidado aí com essa publicidade. Aí o autor, ele colocou sobre a obesidade, por quê? Porque a obesidade é o mal, dizem que é o mal do século, nos Estados Unidos está muito alto, aqui no Brasil também, cada vez mais e tal. Mas é uma questão de ponto de vista, né? Eu acho que não vem a ser charlatanismo nem curandeirismo. Agora, em relação à religião, a gente vê, sim, né, que muitos charlatões estão aí escondidos atrás da religião. Mas tudo bem. Aos poucos vão aparecendo, né? O João de Deus mesmo, quando eu dei essa aula pela primeira vez, salvo engano, ou quando eu estudei, ou quando eu dei a aula pela primeira vez, ele ainda era o João de Deus, né? O que não era charlatão, nem propagava o curandeirismo. Na verdade, ele propagava. Hoje a gente vê que ele era um curandeiro, né? Mas até então, nessa primeira vez que eu tive contato com esse delito, ele era considerado um deus. Hoje a gente já descobriu o que estava por trás de tudo aquilo. Mas é isso. Vamos então para o nosso próximo delito. Gente, vou voltar a apresentar para vocês o meu slide, tá? Ah, meu Deus, agora tô falando que eu não posso, que eu preciso conceder permissões. Como que eu concedo permissões? Alguém sabe? Não tá aparecendo para eu conceder a permissão. Apresentar agora uma janela. Compartilhar a tela. Aí, agora acho que deu. Aí, gente, agora vamos ao crime de incitação ao crime, né? A gente está falando dos crimes contra a paz pública, vai do artigo 286. Vocês estão vendo, Bruna, vou utilizar como exemplo. Você está vendo a minha tela? O slide? Sim, não, talvez. Estão vendo, me ouvindo e vendo a tela? Então, vamos lá. Sim. Vamos lá, então. Incitar publicamente a prática de crime. Detenção de 3 a 6 meses ou multa.
Aqui não caracterizam a simples opinião de ser legalizada tal conduta. Pode ser exercido por qualquer meio, panfletos, cartazes, discursos, gritos em público e etc. A incitação feita por intermédio da imprensa configura o crime do artigo 19 da Lei de Imprensa. Tá. O que vem ser, então, gente, o crime de incitação ao crime? É instigar publicamente, ou seja, deve ter uma presença de número elevado, certo, de pessoas, à prática de crime. Então, gente, quando o Código Penal traz crime, a gente pode dizer já que quando você incita publicamente a prática de contravenção penal, não caracteriza o delito. Então, já anotem aí. Por quê? Porque a gente tem que analisar restritivamente o Código Penal, certo? A gente tem que fazer uma análise restritiva e não ampliativa, né? Então, vamos lá. O tipo penal fala em incitação ao crime. Assim, incitar publicamente a prática de contravenção penal não caracteriza o delito em comento, presente delito, certo? Aqui, gente, perguntinha de prova, hein? Aí coloquem entre parênteses. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma análise restritiva do Código Penal. Só é crime o que está ali descrito como crime. A gente não pode ampliar, certo? Beleza. Pode ser exercido por qualquer meio e se ele for feito mediante imprensa, tem o crime específico, que é o crime do artigo 19 da Lei de Imprensa. Vamos para o próximo. Elemento subjetivo, dolo, só se pune a prática dolosa. Modo de atuação. Aqui, gente, vocês precisam somente gravar que para caracterizar o delito, precisa ser um fato público e não feito em particular, por exemplo, de um amigo para o outro. Imagine que o Vitor, ele incita o Greg a praticar o crime de porte de drogas para consumo próprio. Não caracteriza a incitação ao crime, por quê? Porque não é público, é de uma pessoa para outra, certo? De um amigo para o outro. É indispensável que o agente instigue pessoas determinadas ou indeterminadas, pois a menção genérica não torna a conduta típica. Isso também é importante. Então, você simplesmente dizer, vamos todos usar maconha, vocês entendem que uma forma genérica também não caracteriza. Então, tem que ser pública, mais de uma pessoa, várias pessoas, mas também tem que ser pessoas determinadas ou indeterminadas da coletividade, e não de forma genérica. Quanto ao concurso de pessoas, se o destinatário da instigação for único e efetivamente cometer o crime, pode o autor da incitação ser considerado partícipe. Nessa hipótese, o crime de perigo será absorvido pelo crime de dano cometido. Entretanto, se forem vários os destinatários da incitação e apenas um deles cometer o delito, haverá concurso formal, isto é, o agente da incitação responde pelo delito do artigo 286 e também pelo crime cometido. Quem entendeu esse parágrafo aqui? Quem entendeu e pode exemplificar? E aí? Dani, Vitor, entenderam? Deixa eu ver quem está na nossa aula aqui. Igor, entendeu? Jussara entendeu?
Leiam com calma e respondam para mim, por favor. Ó, se o destinatário for único e ele vier a cometer o crime, pode o autor ser considerado partícipe. Então, ele não vai responder pela instigação, mas sim pelo crime efetivamente cometido. Agora, se forem várias pessoas, ou seja, incitação mesmo, porque para uma pessoa só não é incitação, daí a pessoa vai cometer a incitação mais o outro delito. Conseguiram? Me falem um exemplo aí, gente. Posso tentar? Pode. Tá. No primeiro momento lá, se o destinatário da instigação for único efetivamente, por exemplo, eu falo assim, Greg, eu duvido que você, sei lá, dá um tiro no João. Aí o Greg vai lá e dá um tiro no João. Uhum. Tipo, eu instiguei, eu não fiz o crime, eu não pratiquei o crime. Quem praticou foi o Greg, mas eu instiguei ele a matar o João, entendeu? Bom, pelo que eu entendi, seria mais ou menos isso aí. Isso. Por qual crime você vai responder? Eu sou partícipe, né? Você é partícipe no homicídio. No homicídio, exatamente. Isso, perfeito. E na segunda conduta? Se eu falar, gente, todo mundo aqui do grupo, aqui, ó, vamos ver aí de matar o João. Aí o Greg vai lá e mata o João. Uhum. Aí eu não responderia. Não, daí você vai responder pelos dois. Aí eu respondo pelos dois. Você responde pela incitação e também pelo crime praticado pelo Gregory, só que daí na modalidade, como partícipe, né, que é uma pena menor do que autor. Entendeu? Uhum. Entenderam? Todos? Vou acompanhar o chat aqui. Sim. Ah, sim. Bullying depois porrada. Entendi. Dá um exemplo. Agora sim. Sim, sim. Outro. Vamos lá, Gregory. Imagine que eu chego na sala de vocês e instigo vocês a danificar a faculdade. Pessoal, o que está acontecendo aqui não está correto. Vamos lá e vamos danificar o laboratório. Beleza. Ninguém o faz. Eu vou estar cometendo o crime de instigação. Se ninguém faz, só você, Gregory, eu vou responder pelo crime de instigação, por eu ter instigado a todos, né, incitação, mas o crime de dano, que eu vou ser partícipe do seu dano, porque eu inculquei, eu coloquei na sua cabeça, certo? Então, eu vou responder pelos dois. Entendeu agora? Agora, se eu instiguei só você e você foi lá e fez, você também vou responder só pelo dano. Seria nesse sentido. É a questão do concurso de pessoas. Ah, sim, beleza. Vamos lá. Apologia, apologia, crime, associação criminosa. Vamos ver quantos crimes mais a gente tem. Ah, mais 3 crimes a gente fecha. Mais 2 crimes a gente fecha. Então, gente, depois a gente tem o crime... Prof, mas como que prova que fulano falou algo? Pois pode se negar, né? Aí que vai ser o meio de prova. O meio de prova é prova testemunhal, qualquer prova, direito penal, uma gravação lícita, né? Prova testemunhal, seria nesse sentido. Às vezes a própria pessoa pode cair aí e acabar falando. Normal. Beleza? Qualquer prova em direito admitido. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Aqui, gente, novamente, não entra a contravenção penal, somente crime, tá? Então, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime, e não autor de contravenção penal. Então, o que seria aqui? A instigação é a prática do delito, manejo de várias pessoas, tá? Então, se a pessoa publicamente, ele faz uma apologia, primeiro que tem que ser publicamente. Depois, fazer significa produzir, dar a origem, a apologia de fato criminoso ou de autor de crime.
O que seria considerado aqui um autor de crime? Uma pessoa condenada com trânsito em julgado, tá? Por quê? Porque quando a gente fala autor de crime, tem que ter aí a certeza que ele cometeu aquele crime. Então, o autor de crime é uma pessoa condenada com trânsito em julgado por crime, não por contravenção penal. Aí vem a seguinte questão, gente. E a marcha, protestos, passeatas e outras manifestações? É considerado uma apologia de crime ou criminoso ou uma incitação ao crime? O que vocês acham? Por exemplo, a marcha da maconha. Tem uma decisão, inclusive, do STJ nesse sentido. Vocês acham que a marcha da maconha... O que era a marcha da maconha? Eram as pessoas que queriam liberar o uso da maconha, certo? Vocês acham que isso é fazer publicamente uma apologia de crime? De fato criminoso, ou é uma incitação ao crime? Vamos consumir maconha? O que vocês acham? Sim, é apologia ao crime. Vou lá no chat, ver o que vocês acham. O Greg, eu não assisti a última temporada, não dá spoiler. Não assisti a última. A Dani acha que é incitação ao crime. E aí, pessoal, o que vocês acham? Só se fosse marcha da pedra de crack. Eu acho que é apologia. Agora maconha, não. Jussara, o que você acha que o STJ decidiu? Que foi crime ou não? A marcha da maconha. O que você acha, Valdivino? Eu acho que é apologia ao crime, viu? Mas depende, né? Acho que sim. Valdivino, eu não te ouvi. Eu acho que seu microfone está desligado. Que não. Aí, Murilo. Acho que é apologia ao crime, eu falei. Eu acho que não é apologia porque bem baixinho, é mais para você ir a favor da liberação do que você propagar alguém a usar, entendeu? Ah, gente. Eu creio que seja mais um incentivo à liberação da droga, não ao uso dela. Certo. Acho que não, porque seria liberdade de expressão. Perfeito. Foi a Carol e o Murilo que estavam falando? Isso aí. Murilo, né? Então, olha lá, olha a resposta. A resposta está aqui no próximo slide. O objetivo jurídico tutelado pelos crimes previstos no 286 e 288 é a paz pública, certo? Não se quer a associação criminosa de pessoas... tá falando aqui do 288, tá. Tá falando que não é considerado crime. Situação bem diversa é o direito de se expressar do indivíduo e a liberdade de reunir-se pacificamente, garantidos pela Constituição Federal. Portanto, organizar uma marcha ou protesto contra a criminalização de determinadas condutas ou em favor da liberação de certas proibições, constitui direito fundamental, típico do Estado Democrático de Direito. Fez-se justiça na questão da marcha para a liberação das drogas, pois o STF considerou o direito individual e não apologia ou incentivo a crime. Então, não é STJ, não, é STF. Então, gente, o Murilo e a Carol estão certos. Não pode ser considerado nem o crime do 288, nem do 286, nem do 285. Por quê? 287. Porque se trata de uma liberdade de expressão. E o STF, quanto à marcha para a liberação da maconha, o STF, ele julgou nesse sentido, que trata-se de direito individual e não prática de delito. Beleza? Agora, vamos para o último crime da nossa aula. Deixa eu ver se houve alguma alteração aqui quanto a esse delito. Eu acho que não. Crime da associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal. Quem pode ler para mim, por favor? Redação de 2013, gente. A associação criminosa é a antiga quadrilha ou bando, né? Antigamente era o crime de quadrilha ou bando. E a partir de 2013, chama-se, então, de associação criminosa. Murilo, lê aí para mim, por favor, que eu sei que seu microfone está funcionando.
Victor Hugo, posso ler? Então pode ser também. Obrigado, Victor. Tamo junto. Artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crime. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação da criança ou adolescente. Então, gente, vamos lá. Observação número 1, anotem aí. Precisa da associação, né, da união de 3 ou mais pessoas, tá? Isso já é importante. Vou colocar A, que é para não... melhor, peraí. Então, A, observação A. 3, ou associação de 3 ou mais pessoas. Então, a associação de 2 pessoas não caracteriza o crime de associação criminosa. É necessário, no mínimo, 3 pessoas, tá? Vocês vão ver um pouquinho mais para frente, acho que no próximo slide, também tem o crime de organização criminosa. Ele distingue-se do crime de associação em vários elementos, mas um deles é que no de organização criminosa é de 4, do mínimo 4 pessoas. Então, de associação de 3 ou mais pessoas. Observação número B. Número B é bom, né? Letra B. Fim específico de cometer crimes. Então, aqui a gente tira 2 conclusões. Primeira conclusão, B.1. Cometer crimes. E não contravenção, não contravenções. B.2. Cometer mais de um crime, certo? Quando é crimes, é mais de um crime, não um crime único. Gente, vou falar uma coisa que eu acho que eu não falei para vocês. Aula passada, né, eu terminei minha aula, fui para casa, cheguei lá, não vinha o e-mail com a aula de vocês, não vinha. Eu falei, meu Deus, esqueci de colocar para gravar. Eu tinha certeza que estava gravando, porque uma aluna ainda perguntou, tal, mas enfim. Aí, no outro dia à tarde, me chegou essa aula. Quando chegou essa aula, no outro dia de manhã, né, eu entrei de manhã, já estava lá a aula. A aula tinha 4 horas. Vocês têm noção? E por que isso aconteceu? Porque um querido aluno, dentre vocês, deixou a aula aberta, foi lá fazer não sei o quê, e só saiu da reunião 4 horas depois. Quando eu fui desligar, ao invés de eu remover todo mundo ou encerrar a reunião, eu só saí. Eu saí e deixei vocês, mas na minha cabeça vocês iam sair logo em seguida, né? Aí o aluno me deixou mais de 4 horas e pouco. Não, olha, fiquei bem feliz, tá? Não vou contar quem é o santo. Vai, vamos lá. Certeza que foi o Greg. Não, hoje eu vou encerrar a reunião. Vamos lá. Não foi o Greg, gente. Outra observação, gente. Então, a associação tem que ser de 3 ou mais pessoas, fim específico de cometer crimes. Aqui a gente já tira, que é crimes e não contravenções, que é cometer mais de um crime. Agora eu pergunto para vocês, vou colocar um B.3. E se eu me reúno, eu, Murilo e o Gregory, com o fim específico de cometer crimes, tá? A nossa finalidade é explodir todos os caixas dos bancos do noroeste do Paraná. Então, a gente tem, a nossa finalidade é cometer vários crimes. Porém, antes do cometimento do primeiro delito, a nossa associação já é presa. O Gregory dá com as línguas nos dentes lá, né, tal, e acaba contando para o Vitor conta para o Valdivino vai contar para a polícia, e a nossa associação acaba sendo presa. E daí? A gente vai responder por associação ou não? O que vocês acham?
Conto mesmo. Professor, eu acho que não, porque não foi cometido nenhum crime, né? Ainda. Mas o tipo o tipo penal, ele fala da necessidade de cometer crimes ou a finalidade específica de cometer crimes? Isso aí, Gregory. Fica a associação, né? Caracteriza a associação. Por quê? Porque a gente tinha finalidade específica de cometer crimes, ainda que esses crimes não vieram a ser cometidos, tá? Então, eu tenho essa observação aqui já escrita, já. Deixa eu... Aqui, ó. O objetivo do grupo é o cometimento de delitos, embora não se exija a consecução deles para a concretização da associação criminosa. Então, anotem aí, que foi isso que eu acabei de dizer. Certo? Só vou colar porque já tem escrito aqui. Outra observação. C. Cometimento de crimes. A associação distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência. Então, gente, para caracterizar uma associação, tem dois elementos indispensáveis: durabilidade e permanência, certo? Por isso que vai distinguir do mero concurso de pessoas. Então, imagine a seguinte situação. Eu, Murilo e Gregory combinamos de assaltar, de furtar um banco, certo? Isso é concurso de pessoas. Por quê? Porque não tem durabilidade, não tem permanência. Foi um crime único, certo? Diferente de nós associarmos para o cometimento de vários crimes. Então, vai ter uma permanência, uma durabilidade nessa associação. Então, isso aí é a distinção do concurso e da associação. Beleza? Pode haver associação de concurso de pessoas, de 3 a mais pessoas, perfeitamente. O que vai distinguir um do outro é justamente a durabilidade e permanência. O que mais eu preciso falar? Tudo que tá aqui, ó, eu falei para vocês, tá? Então, daí vocês copiam aqui, que eu acho que ficou mais didático, ou copiam aqui no parágrafo. De qualquer forma, também eu vou disponibilizar o slide para vocês. Posso passar para o próximo ou querem um tempinho para copiar? Quem está copiando, fala ali no chat que eu espero. Pode passar. Vou copiar depois. Estou copiando, pode passar. Igor, avisa quando terminar de copiar, então. Enquanto isso, gente, vou fazendo a chamada, então. A Aline, tá por aí? Voltar lá onde? Aqui? Isso, beleza. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada. Aline não está. Bruna Regina está. Gregory está. Karina. Karina não está, né? Marcos Meneghelli já constei presença. Ana Carla. Não está. Ângela está. Caleb. Gente, o que está acontecendo com o Caleb? Ele deve assistir em outra hora, né? Camila, Carlos Henrique também não tá, né? Carolina Regina está. Kleber. Klebinho também sumiu, né? Débora. Débora também fez 2 aulas que não vem. Gabriela Gomes.
Está muy presente. Gabriela Rodrigues não está. Igor, primeira vez que veio, né? Israel. E o Israel, gente? O Israel não é de faltar? Por nada, Igor. Mas o Israel deve ver depois, né? Jussara. Está. Larissa. Larissa, eu não vi a Larissa hoje. Vamos ver. Ainda bem que eu não vi, né? Leonardo não está. Lucas não está. Maria Daniela não está. Ou está. Maria Heloísa não está. Murilo está. Depois, Paulino não tá, né? Que é dispensado. Raíssa. Não. Sara também não vi. Tainá está. Valdivino está. Vitor Hugo está. Vitor Bacelar Breda. Vitor não está. Vitória Borges. Aí, Vitória Constantino e Vitória Borges. Vitória Constantino presente. O Alisson saiu, né? No comecinho. Vitória Borges não tá? Acho que não, né? Então é isso. Alguém tem que chamar? Não? Então vamos lá. Vamos voltar para a associação criminosa. Nossa, tem bastante slide. Então, número mínimo de 3 pessoas, já falei. Ah, uma observação aqui, gente. Essa observação aqui, ó. O tipo penal não exige que todas essas pessoas sejam imputáveis, de modo que se admite para a composição do crime a formação de associação criminosa entre maiores e menores. O que está dizendo aqui? É necessário a formação de no mínimo 3 pessoas. Mas se uma ou duas delas for menor de 18 anos, por exemplo, não tem problema, tá? Para a caracterização do crime, exige que pelo menos uma seja imputável. As outras duas podem ser menor de 18 anos. É o que se chama de concurso impróprio e é a posição majoritária, que é de Mirabete, Delmanto, Damásio e Noronha. Beleza? NUT entende que depende. Depende se tem discernimento ou não. Se essas outras duas pessoas têm discernimento ou não, ó. Depende muito da idade dos menores, uma vez que não tem cabimento quando eles não têm a menor noção do que estão fazendo, incluí-los na associação. Se 2 maiores valem-se de uma criança de 9 anos para o cometimento de furto, não pode o grupo ser considerado uma associação, pois um deles não tem a menor compreensão do que está fazendo. Na minha concepção, o NUT tem razão. Realmente pode sim haver... Mas, gente, lembrando que a majoritária é essa aqui, tá? É essa que tá em preto. Mas, na minha concepção, o NUT tem razão. Pode haver uma associação com menor? Pode, mas tem que analisar no caso concreto se aquele menor tem o necessário discernimento para ser caracterizado o concurso, né? A associação, melhor dizendo. Não admite tentativa em razão da estabilidade e permanência, certo? Tendo em vista que é necessária a estabilidade e permanência, não se admite tentativa. Tá, aqui, já eu explico isso aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, o que mais que eu tenho que falar para vocês? Oh, meu Deus.
Tá. Quando a associação criminosa for para o fim de cometer crimes hediondos ou equiparados, que é o tráfico, tortura e terrorismo, a pena vai ser o dobro, não vai ser de 1 a 3, mas sim de 3 a 6 anos, tá? Então, pena diferenciada quando a associação for para o cometimento de crimes hediondos ou equiparados. Concurso de crimes de associação criminosa ou outro qualificado pelas mesmas circunstâncias. A gente tem, por exemplo, o crime de roubo qualificado pelo concurso, certo? Pelo concurso de pessoas. E no outro ponto, a gente tem o crime de associação criminosa. Aí eu vos pergunto, é possível punir pelo roubo qualificado pelo concurso de pessoas, mais associação criminosa ou da bis in idem? O que vocês acham? Ou da dupla punição? O que vocês acham? Entenderam? Por exemplo, eu, Murilo e Gregory, a gente comete roubo em concurso de pessoas, mas nós somos uma associação. A gente vai responder pela associação criminosa, mais o roubo em concurso de pessoas, ou a gente vai responder só pelo roubo simples e associação criminosa, ou só pelo roubo em concurso de pessoas? O que vocês acham? Vocês acham que se punir pelo roubo em concurso, qualificado pelo concurso, mais a associação da bis in idem, ou seja, da dupla punição por o mesmo fato? O que você acha, Murilo Costa Liberato? Você é parente do Gugu? Vocês estão aí? Roubo em concurso. Vitor Hugo, filho. Daniela, sei lá. Bruna, kkkk. Vamos lá. O STF já decidiu pela possibilidade de punição do agente pela associação criminosa juntamente com o roubo majorado. Por quê? Ele entendeu que não existe bis in idem porque os objetos jurídicos são diversos, bem como a essência dos delitos. Então, a STF diz assim, ora, a associação criminosa, o sujeito passivo é a sociedade e o objeto jurídico é a paz pública, certo? Já o crime de roubo, existe uma pessoa específica, o sujeito passivo é uma pessoa específica, e é contra o patrimônio, então o objeto jurídico é o patrimônio. Então, pode sim ser punido pelos dois e não vai gerar o bis in idem. Então, isso foi uma decisão do Supremo, tá? Cessação da permanência. Quando cessa a permanência da organização criminosa? Por que é importante a gente saber? Porque, por exemplo, se é um crime de permanente, quando eu vou deixar de praticar ele, vou praticar 2 dele, entendeu? Vou praticar um novo crime de associação criminosa. Aí o STF vem no HC 78.821 de São Paulo e diz que a cessação da permanência ocorre com o recebimento da denúncia pelo crime de associação. Assim, caso os agentes permaneçam na mesma atividade, é possível haver uma nova condenação. Certo? Então, a cessação da permanência é com o recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia, se continuar, vai ser um novo crime. Então, a gente estará diante de 2 associações. E a diferença de associação criminosa e organização criminosa? A organização, gente, ela está lá na lei de organização criminosa, uma lei específica, Lei 12.850 de 2013, tá? E no artigo 1º define a organização criminosa, no parágrafo 1º, que diz o seguinte: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Então, primeira diferença, quantidade de pessoa. Aqui a gente tem 4 ou mais pessoas. Segunda diferença, estruturalmente ordenada. Então, vamos lá. Então, vamos abrir aqui, ó. Vamos lá. Diferença entre associação criminosa e organização criminosa. Então, a associação criminosa, ela é punida no artigo 288 do CP, ao passo que a organização
criminosa, ela é punida lá na lei específica, lei 13.850, 12.850. Lei 12.850 de 2013. Certo? Associação criminosa, a gente precisa de 3 ou mais pessoas. Ao passo que a organização, 4 ou mais pessoas. Ô, Rafaela, Oi. essa organização criminosa aí é a antiga formação de quadrilha, né? Associação criminosa, do 288. É a antiga formação de quadrilha ou bando. Ah, bom, obrigado. Por nada, imagina. Então, ó, aí vamos colar lá. Aqui. A organização criminosa, ela precisa ser estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Então, ela tem a divisão de tarefas, ao passo que na associação criminosa não existe exatamente, especificamente, essa organização propriamente dita, né? Com o objetivo de obter... Então, aqui, o objetivo de obter direto ou indiretamente, mediante a prática superiores a 4 anos ou de caráter... Objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, tá? E por fim, isso aqui que é uma grande distinção, prática de... Enquanto aqui é a prática de crimes, né? De qualquer natureza, desde que seja crime, certo? Aqui é a prática de crimes, de infrações penais, então aqui poderia entrar perfeitamente a contravenção, porque fala infrações penais, só que olha a pena, daí já não vai caber a infração penal, né? Porque, a contravenção geralmente tem pena baixa. Cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou seja de caráter transacional. Então, essa aqui, gente, essas são as grandes distinções da associação criminosa e da organização criminosa, certo? Associação está lá no Código Penal, 3 ou mais pessoas e prática de crimes de qualquer natureza. A organização, ela tem a lei específica, a lei de organização criminosa, que é a lei 12.850 de 2013, 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza. E aqui, prática de infrações cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou de caráter transnacional, ou seja, de caráter transnacional que vai além da fronteira, né? Entre nações, crimes entre nações. E por último, eu disse para vocês que eu falaria depois, é isso aqui, ó, essa observação aqui. Se há o concurso de pessoas no crime de associação criminosa. Por exemplo, se 2 são coautores, claro que os 2 estão na associação, tá? Mas é possível ainda um partícipe nessa associação? O que vocês acham? Sim, eu acho que sim, Rafaela. Por exemplo, eu não sei, por exemplo, num assalto a banco, a pessoa que é o motorista, que fica lá fora no carro, que não entra dentro do banco, ele tem uma pena diferenciada? Assim, a pena no Código Penal, ela vai de acordo com o artigo 29, que diz que as pessoas responderão pelo crime na medida de sua culpabilidade, certo? Então, aquele que, num roubo, aquele que que só dirige, o juiz vai analisar o caso concreto e pode decidir que aquela conduta foi menor e pode aplicar uma pena baixa, tá? Mas na associação, o que é associação? É a união de 3 ou mais pessoas para a prática de crimes, certo? E existe concurso de pessoas no crime de associação? Não é no crime de roubo, é no crime de associação?
Ele é partícipe no crime de associação. Repete, professora. Eu quero saber de vocês se é possível o concurso de pessoas. A gente sabe que o concurso de pessoas em crimes é possível, como o Valdivino exemplificou uma participação no crime de roubo. Mas é possível uma participação no crime de associação? Porque a associação não é a reunião de 3 ou mais pessoas para a prática de crimes? Aí uma pessoa pode vir aqui e falar que é partícipe, não autor? Acho que não. Há quem sustente a impossibilidade, pois aquele que auxilia, na verdade, ele é o coautor necessário, então ele faz parte da associação. Já o Nutt e Esther Ferraz diz que é admissível. Aí eles exemplificam no seguinte sentido. Imagina aquele que somente cede o local que eles vão se associarem. Por exemplo, vocês não têm um lugar para se encontrarem? Vou ceder o meu barracão lá no sítio. Vocês podem se encontrarem toda semana lá no meu barracão no sítio, quando quiserem, entendeu? Então, esse não estaria participando efetivamente como coautor de uma associação, mas como partícipe, porque ele cedeu aos integrantes do grupo um local para encontro. Então, mas essa é uma posição exemplo de Nutt, tá? Já outros autores entendem pela impossibilidade. Gente, eu vou parar por aqui, nossa aula de hoje, porque daí na próxima aula a gente vai dar início aos crimes contra a administração pública, certo? Aos crimes praticados aí pelos colarinhos brancos e etc. E a aula de hoje eu vou encerrar por aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser mandar... eu já, terminando a aula, eu já vou postar lá o que tem que postar, o que tem que ser postado. Por favor, saiam da sala, isso mesmo, não deixe gravando 4 horas de aula. Eu achei que eu não tinha gravado a aula. Dei presença para quem estava presente e ausência para quem estava ausente. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigada pela aula, uma boa noite, fiquem com Deus. Beijos. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver onde eu vou aqui.